Como estudar para ser aprovado ou aprovada no concurso de analista judiciário de tribunais? Me acompanha nesse vídeo porque eu vou contar tudo de mais importante que eu encontrei fazendo uma retrospectiva de como eu estudei para alcançar a aprovação nesse concurso. Olá, meu nome é Rafael Rosa, eu sou analista judiciário e mestre em Direito e você está no meu canal sobre estudo e preparação para provas e concursos públicos. E nesse vídeo eu vou fazer com você uma engenharia reversa de como é que funcionou, como é que foi o meu caminho até a aprovação nesse concurso. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior que tem uns 3 anos que está aqui no canal. Eu lembro que naquele vídeo eu fiquei de trazer uma nova versão, né, uma parte 2, e é isso que eu vou fazer hoje, comemorando aí, fazem 7 anos, né? Na última semana o Facebook me lembrou que fazem 7 anos do dia em que eu postei o resultado definitivo do meu concurso. Foi muito legal, fiquei muito feliz de reviver, né, aquela sensação e aquele momento. No concurso que eu estou até hoje, né? Eu estou até hoje no cargo de analista, então eu vou trazer aqui para você o que de mais importante eu fiz nos meus estudos, o que mais funcionou para mim, para que você possa aprender alguns insights, né, e, enfim, praticar algumas dessas coisas também. Eu quero começar essa engenharia reversa aí da minha aprovação falando sobre o porquê, né? Por que o cargo de analista judiciário, por que eu escolhi, por que ele me chamou a atenção e por que ele chama a atenção de tantos estudantes de direito, né? E aqui eu destaco alguns pontos que são os seguintes. Em primeiro lugar, a gente não pode ignorar e fingir, né, ser hipócritas. A remuneração pesou e pesa muito, né? Hoje, se você for buscar e pesquisar sobre isso, a remuneração bruta inicial de quem entra nesse cargo está acima de 12 mil reais. Então é uma possibilidade que brilha muito aos olhos de quem está se formando, de quem está saindo da graduação. Além disso, a gente tem o aspecto interessante de você não precisar da atividade jurídica, né? Se você quiser fazer o concurso para promotor, para juiz, por exemplo, você tem que comprovar aqueles 3 anos de atividade jurídica. No caso de analista, você não precisa. E além disso, o tempo que você trabalhar como analista pode ser contado como experiência, como atividade jurídica, para que você possa fazer esses concursos depois, né? Se esse for o seu sonho, como acontece com tanta gente que depois vai partir para juiz, promotor e outros concursos do tipo. E aqui também é importante lembrar isso, né? Você vai estar dentro do Poder Judiciário, você vai estar no dia a dia, ao lado de um juiz, né? Talvez você trabalhe, inclusive, com as atividades jurídicas em si, né? Se você for para um gabinete, fazendo despachos, decisões. E isso vai ser interessante para você conhecer o dia a dia de um fórum, para você estar em contato com a atividade jurídica. E agora já entrando no ponto principal desse vídeo, né, sobre a metodologia, sobre os métodos e as técnicas de estudo, eu quero começar te alertando, chamando a sua atenção para o fato de que você tem um método seu, você tem que encontrar o seu caminho e a sua forma de estudar. É sim muito interessante e muito inteligente você ouvir como fizeram aquelas pessoas que chegaram onde você quer chegar, né, como que aqueles primeiros colocados, aquelas pessoas que tiveram resultados muito acima da média, como eles estudaram, como é que eles encaravam o dia a dia de estudos, mas é importante que você busque o seu caminho e a técnica e a estratégia que vai funcionar melhor para você. Não tente copiar de uma forma integral, né, sem adaptar para a sua realidade, como adaptar para o seu dia a dia, aquilo que eu vou te explicar aqui e aquilo que você assistir e enxergar em qualquer outro vídeo, como aqueles que eu tenho aqui no canal, que eu já bati papo com juiz federal, com defensor público e gente que teve resultados excelentes em concurso, e a gente vê que cada um tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, então preste muita atenção a isso. E o primeiro dos pontos que eu quero compartilhar com você que está me assistindo é sobre o foco, sobre a decisão de escolher um concurso específico. Eu me formei em 2012 e a gente sai da faculdade ali perdido, né, sem saber exatamente o que fazer, esperando qual concurso vai abrir e tudo mais. E eu lembro que ali em meados de 2013, meu primeiro ano como formado, começou a surgir um burburinho e aquele rumor de que viria a prova do TRF3, que sairia a prova para analista. Aí eu fui pesquisar sobre o cargo, percebi tudo aquilo que eu já falei agora há pouco, e eu falei, esse vai ser o meu concurso. Então a partir desse momento, por algum motivo, me deu um clique, que eu falei, é para essa prova que eu vou estudar e vou me dedicar porque eu tenho chance e eu vou passar nesse concurso. Eu tive uma certeza, eu tive um foco muito grande ali de falar, agora é isso, eu vou esquecer as outras provas, né? Eu até fazia um cursinho na época, e eu falei, não, eu vou ir menos agora nas aulas do cursinho, porque algumas não se aplicam, essa disciplina não cai na minha prova. Então foi uma decisão e foi um foco que tudo começa por aí. Se você ouvir outros aprovados, você vai perceber, eles vão te recomendar isso. Eu vejo que muita gente ainda luta, muita gente ainda quer prestar tudo, atirar para todo lado, e você não consegue se mover, né? Eu vou até colocar aqui uma imagem do livro Essencialismo. Essa imagem está no plano de fundo da minha área de trabalho e ela resume como vai ser o seu avanço, como vai ser o seu progresso se você escolher uma coisa para focar, se você quiser ir naquela direção ao invés de atirar para todos os lados.
Então, fique com essa imagem aqui e com esse primeiro ponto, que é o foco e a decisão. Escolha um cargo, uma carreira e foque nele, pelo menos por um bom tempo, antes de pensar em mudar. Ponto número 2, sobre como estudar para ser aprovado para analista judiciário, eu destaquei a estratégia. É você escolher um método, você escolher uma forma e um passo a passo para seguir, né? A gente ouve muito as pessoas falarem o seguinte: concurso é só estudar, é só colocar a bunda na cadeira e estudar. E isso é, como eu sempre digo, é uma meia verdade. O trabalho duro faz parte, sim, eu vou até falar sobre ele daqui a pouco, mas você tem que ter estratégia, você tem que entender o que dá mais resultado com menos esforço, o que vai te levar lá mais rápido, né? Você pode ir daqui até um lugar longe de trem, de carro ou de avião, né? Mas se você quiser eficiência e você puder pagar, você vai de avião. E concurso público é mais ou menos a mesma coisa, né? Qualquer empreendimento que você queira fazer, qualquer plano que exige muita dedicação, ele pode ser feito de uma forma mais rápida, mais eficiente, ou de uma forma mais antiquada, de uma forma menos eficiente. Então a estratégia faz parte do trabalho. E aqui eu destaco o seguinte: foque na lei seca, né? Para mim funcionou que 95% do meu foco de estudo estava na lei seca. Tem que prestar atenção às peculiaridades da sua banca e do seu concurso, né? O meu concurso foi FCC, era uma outra época, e eu percebi isso analisando as provas, analisando as questões. Ah, mas hoje não é mais igual. Você pode perceber como é que está o perfil da banca hoje, você pode ir atrás disso e não queira as coisas assim de mão beijada, né? Se você analisar como é que estão indo as provas daquela banca que vai fazer o seu concurso, você vai conseguir perceber qual que é o perfil, no que você deve focar e o que você deve dar não tanta atenção assim, porque não faz toda essa diferença. E Rafael, eu tô começando do zero, por onde eu começo, qual o meu ponto de partida? A dica é sempre a mesma: pegue o edital anterior, procure, né, os editais anteriores da banca e da prova que você vai fazer, e comece por aqueles temas, né? As coisas se repetem muito, então 70%, 80% muito provavelmente vai se repetir na sua prova. Um ótimo ponto de partida é o concurso anterior, e você começar por aquelas disciplinas que são assim os fundamentos e a base para o cargo de analista, né? Português, constitucional e administrativo são disciplinas que você tem que dominar, que você tem que estar muito bem para a sua prova. Então, se você não sabe por onde começar, edital anterior, português, constitucional e administrativo, não tem erro e vai te ajudar bastante. Porque se você não tiver essa base, você vai se complicar, tá? Outra coisa importante e que eu utilizei, tá? Que eu recomendo, né, para a maioria das pessoas, é que eu preferia PDF do que videoaula, né? Material escrito em PDF vai te dar muito mais velocidade, vai te dar muito mais eficiência, como eu disse agora há pouco, do que as videoaulas, que são mais lentas, que às vezes são um conteúdo para pessoas que estão começando, né? Então, pode ser que algumas disciplinas você possa recorrer aí às videoaulas, mas a minha recomendação, e novamente, o que funcionou para mim, foram PDFs, tá? Os PDFs podiam ser enormes, mas ainda assim era mais eficiente e funcionava melhor do que ficar vendo videoaulas. Terceiro ponto que eu quero destacar sobre o meu estudo é agora sim a parte do trabalho duro, a parte realmente da transpiração, que era estudar cerca de 7 a 8 horas líquidas por dia. No meu outro vídeo que eu postei aqui, teve uma das pessoas que comentou: não, isso é impossível, não existe isso, você está contando tempo a mais. Eu digo que sim, né, isso era cronometrado, eu marcava o tempo, eu marcava os intervalos, e era cerca de 7 a 8 horas líquidas por dia. E aqui, antes de você já vir com as objeções, algumas pessoas já vão falar: ah, mas para você era fácil, eu te digo o seguinte: eu usava todo o tempo que eu tinha. Né? E muita gente fala: ah, mas eu não tenho 7, 8 horas para estudar. Mas as pessoas não usam todo o tempo que elas têm. Então elas reclamam de tempo, sendo que elas não usam bem nem o tempo que elas têm, né? Então não use isso como desculpa. Aqui são duas coisas para você, né? Não se compare. Se você tem 2, 3 horas para estudar por dia, não queira se comparar com aquela pessoa que tem 7, 8 horas, porque são circunstâncias diferentes. E aí que eu te digo, né? Adapte a sua rotina, traga para a sua realidade. Mas, ao mesmo tempo, não use isso como desculpa, porque a gente vê muitas pessoas que trabalham, às vezes fazem faculdade e ainda assim conseguem aprovação, tá? A gente vê que uma boa parte dos aprovados são pessoas que trabalham, que são atarefadas. Então isso realmente dificulta um pouco a jornada, mas não é desculpa para ninguém, tá? Então o trabalho duro é fundamental, ele é essencial. Eu vejo que se hoje eu estou nesse cargo, se hoje eu tenho aí boas possibilidades e estou colhendo alguns frutos disso, é porque o trabalho duro fez parte dessa jornada e esse estudo não era brincadeira. Eu não negociava isso, eu encarava realmente como um trabalho, algo para você trazer na sua mentalidade, é encarar a sua rotina de estudos como um verdadeiro trabalho. E Rafael, como é que você distribuía, como é que você utilizava essas suas horas de estudo?
Eu sempre gostei de estudar ali 2 horas mais ou menos por disciplina e girando isso num ciclo, né? Eu estudava 2 horas, depois 2 horas da outra, depois 2 horas da outra, até eu fechar todas as disciplinas e aí eu começava tudo de novo. Essa é a ideia do ciclo de estudos que eu apliquei e que eu acho que funciona melhor do que aquele quadro horário fechado, né? Se você perder por algum motivo, alguma hora de estudo, você se complica tudo. Então, eu ia girando as disciplinas com cerca de 2 horas, porque eu estava assim em contato com todas, eu ia avançando em todas as disciplinas, não deixava nada para trás, e foi assim que funcionou para mim. Quarto ponto importante do meu estudo era a revisão. Eu sempre entendi a importância de ter revisões organizadas e de fazer isso de forma séria, né? Então, basicamente, já indo direto ao ponto, na maioria do tempo, eu buscava fazer aquela revisão de um dia, depois 7 dias, 15 dias, 30 dias e assim por diante. Com isso, você simplesmente não esquece os temas, né? E aqui fica um ponto importante. Antes de você querer partir para novas disciplinas, para aprender novas coisas, assegure-se de que você decorou, que você memorizou aquilo que você já estudou, tá? Não fique acelerando as coisas, apressando as coisas do seu estudo, se aquilo que passou para trás não está bem guardado, você está errando questões, etc. Vai ser perda de tempo e ao invés de você passar 10, 15 minutos revisando, você vai ter que estudar 1, 2 horas de novo aquela matéria, e isso é a pior coisa que você pode fazer com o seu tempo, é estudar alguma coisa e depois não ter isso na sua mente, na sua memória, na hora que você mais precisa. E quando eu falo de revisão e dessa parte de organização do estudo, é impossível não falar da planilha do aprovado, que eu estou sempre falando sobre ela aqui no canal, que vai organizar de forma automática as suas revisões, que vai criar ciclos de estudo de forma automática e etc. Vou deixar o vídeo dela aqui em cima, aqui na descrição também, se você quiser conhecer, mas ela vai te ajudar a fazer isso. É muito melhor do que usar uma agenda de papel ou qualquer outra forma. Mas enfim, independente de como você quiser fazer isso, você tem que colocar a revisão como prioridade nos seus estudos, você tem que encontrar o seu método de revisão. Eu recomendo flashcards, mapas mentais, né, e outras ferramentas, mas não deixe de revisar e de fazer isso com seriedade. O passo 5, a etapa 5 do meu método, do meu modelo de estudo, diz respeito ao feedback constante, ou seja, você se autoavaliar, você está sempre fazendo questões, fazendo provas, você não confiar demais no seu potencial, né? Quando você vai e estuda, você fala, agora eu sei tudo. Mas quando você faz uma questão 30, 40 dias depois e acerta, aí sim você está no caminho, aí sim você está crescendo e está evoluindo rumo à sua aprovação. Então a grande dica aqui é que você tenha esse feedback constante, fazendo questões, fazendo provas, fazendo simulados, pelo menos a cada 15, a cada 20 dias, você fazer um simulado para avaliar como é que está o seu rumo, como é que você está evoluindo, né? Se você fizer um simulado e for muito mal, né, que é um medo de muita gente, você já sabe o que você precisa corrigir, você já sabe o que está funcionando e o que não está. É muito melhor descobrir isso com 2, 3 meses de estudo do que descobrir isso no dia da sua prova e ter que esperar 2, 3 anos até o próximo exame para você tentar de novo. Então faça provas, faça questões. Eu mesmo, na minha preparação, foram mais de 10 mil questões resolvidas. E o legal foi que quando eu cheguei no dia da prova, na banca da FCC, eu sabia, a impressão que eu tinha é que eu já tinha visto as questões, porque eu havia resolvido tanto, eu já conhecia tanto a linguagem e os peguinhos da FCC, que ficou simples de entender. E aí, se eu tivesse o conteúdo na cabeça, era fácil de responder, eles não me derrubavam com aqueles peguinhas, aquelas outras coisas. Então faça esse feedback, faça essa autoavaliação, verifique a sua porcentagem de acerto de questões, faça simulados e etc. Bom, então essas foram as 5 etapas de como estudar para ser aprovado para analista judiciário e com base na minha experiência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, né, o que você mais gostou nesse vídeo ou alguma dúvida que tenha ficado, que vai ser um prazer responder e te ajudar nisso, tá bom? Espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo.